eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa academia de SAP Business One e estamos no módulo de configuração e administração do sistema, já nos módulos finais aí. Nos últimos 2 vídeos, nós falamos muito sobre a criação de contas de usuários, definição de grupo de usuários, alçada de autorização, e tudo que envolve ali as preferências da criação e administração de uma conta. Vincular licença, criticidade de senha, entre outros. O card está aqui em cima, se você não conferiu, volta lá, porque hoje nós vamos falar sobre os modelos de configuração de interface do usuário. Então vamos lá já, conta criada, como é que vamos trabalhar a interface do usuário para uma melhor usabilidade aí. Então, estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One. E, pessoal, né, como a Mana falou aí brilhantemente na abertura do vídeo, nós entendemos o processo de criação de um usuário, né? E naquele dia a gente cadastrou aqui o meu usuário, Alisson.Ramos, né? Levando em consideração que a gente sempre utiliza o usuário manager, que é o usuário padrão aí do SAP, o famoso pode tudo, faz tudo, né? O usuário master da aplicação. Mas sabendo que eu tenho usuários e cada usuário acessa, né, funcionalidades, isso como a gente viu lá dentro do processo de autorização, né? Então, quando a gente entra aqui no menu, por exemplo, vamos falar aqui do cadastro do item, só para pensar numa tela prática, eu posso ter diversos usuários que acessam essa tela, mas nem sempre todos os usuários fazem todas as mesmas coisas aqui dentro. Então, em algumas ocasiões, né, quando a gente olha aqui para o cadastro do item, eu tenho informações gerais que envolvem geralmente conteúdo do fiscal desse item, e eu tenho as informações de unidade de compras, vendas, estoque. Então, né, se você não viu o vídeo aí sobre a parte de cadastro de item, entender cada um desses campos e as finalidades dele, corre lá no vídeo também sobre cadastro de item. Mas, para a gente não repetir esse conteúdo, o que é importante a gente entender? Que muitas das vezes eu posso consultar algumas dessas informações, mas não necessariamente eu vou modificá-las. E em algumas vezes, por critério até mesmo de segurança da informação, eu não quero que determinado usuário enxergue isso. E como que isso funciona, né? Dentro do SAP, você tem o que a gente chama de processar o ID formulário, tá? Só que se eu pegar a minha tela aqui, da forma como ela está, entrar em processar o ID formulário, eu estou modificando essa tela para mim, porque eu tenho essa autorização, né? Se eu só tenho essa funcionalidade também e eu faço essa modificação, eu aplico isso para todo mundo usando que usa essa tela também. Porém, o ideal, pessoal, é que a gente trabalhe com o modelo de configuração. E como que isso funciona? Eu vou vir aqui no menu módulos, né? Administração, utilitários, e vou acessar aqui um modelo de configuração da IU, né? Interface de usuário. Tá? Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai criar os modelos, os cenários de usuário. Né? Então, eu tenho o quê? Um conjunto de modelos de tela. Então, na hora que eu fizer aqui um adicionar, vamos dizer aqui que eu vou colocar a pessoal de cadastros. Então, quem é os cadastros? Todo mundo que vai mexer em cadastro de parceiro e cadastro de item, por exemplo. Né? Pessoas que vão operar essas telas. Mas eu posso ter cadastros também com níveis de cadastro. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, cadastro. Vou colocar aqui, CAD-FIN, cadastros financeiro. E eu poderia cadastrar um como CAD-PCP, cadastros do PCP. Sim. Daí vai do consultor, vai da metodologia ali, da operação, das definições que são feitas. Mas o que é importante a gente entender aqui, ó. Eu vou colocar aqui um cara de cadastros, né, só dessa forma. E
Dentro aqui dos formulários, eu vou escolher os formulários do sistema. Veja, pessoal, que eu tenho uma imensidão aqui de formulários do SAP. Então, para cada telinha que o SAP abre, né, existe a possibilidade de eu editar essa tela, tá? Então, se eu vim aqui, ó, eu vou pegar aqui cadastro do item, tá? Vou adicionar, então tem aqui o meu modelo de UI, tenho o meu formulário do cadastro do item e vou clicar aqui na processar IU de formulário. E aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma repaginada nessa tela. A gente vai pegar aqui, por exemplo, e vai falar que nessa empresa eu não preciso do campo tipo de envio, eu não preciso visualizar o identificador adicional, também não quero ver o fabricante, não quero ver o agrupar descontos. Então eu vou pindo aqui. O cadastro do ativo, então no modo de adicionar aqui, ó, o tipo de material, né, que é uma informação que está aqui, né, vou trazer para cá, tipo de material, eu quero trazer ela aqui em cima, ó, ela, apesar de ela ser uma informação do fiscal mesmo, eu quero que ela esteja aqui do lado do número do item, né, então eu posso mover essa informação aqui para cima. Né? Poderia ocultar aqui essa opção do país região. Então, eu sou a pessoa do financeiro. Então, eu vou cuidar geralmente de dados fiscais. Então, não vai ser eu a pessoa responsável por determinar as unidades de compra, unidades de estoque em geral. Eu poderia, né, selecionar aqui esses campos e torná-los desabilitados. Então, a pessoa vai visível, visualizar, mas ela não consegue manipular. Exatamente. Tá? Então, eu poderia pegar aqui o nome estrangeiro também, desativar. E, em algumas ocasiões, né, eu posso ter campos de usuário, né, campos que foram criados aí para atender uma determinada regra de negócio. Né? Então, eu viria aqui, ó, por exemplo, esses T1s aqui. Vamos fingir que eu preciso desses campos aqui, número ONU, nome do embarque. Eu poderia vir aqui também, adicionar uma aba, né, que eu vou chamar de T1, só para facilitar a nossa leitura. E aqui dentro eu vou levar esses campos que também estavam aqui no meu... Alice, você criou uma aba separada, mas poderia acrescentar um campo desse numa aba existente também? Poderia colocar até mesmo no cabeçalho ali, dentro do título. Então aqui, ó, eu fiz isso só para a gente poder visualizar, pessoal, bem rapidinho. Da forma como está agora, né? Vou até fechar aqui. Uma coisa muito importante, tá? Que a gente tem que estar sempre de olho é em relação a esse tamanho da tela aqui, tá? É uma dicas de ouro, né? Você sempre deve manter a tela no menor tamanho possível, né? Sempre manter a tela no menor tamanho possível. Como que a gente sabe disso? Ó, quando eu começar a puxar para cá, vai fazer uma barra de rolagem. Assim que essa barra de rolagem sumir, ela já está no menor tamanho nesse sentido. E a mesma coisa para cima. Por quê? Porque com a tela no menor tamanho, o SAP vai expandir ou recolher a informação de maneira inteligente. Se eu deixar a tela grande, ele vai salvar essa dimensão. E se eu entrar numa tela menor, ele vai configurar, encobrir, aparentemente, sim. Exatamente. Então, eu vou gravar aqui, né, dessa forma. Vou fechar essa tela. E, nesse momento, o meu modelo de UI está atribuído ao modelo cadastros. Então, se eu acessar novamente aqui o SAP, vou acessar aqui com o Alisson. Acessar aqui com o Alisson, rapidamente. Tá? No momento em que eu faço esse acesso, lembrando até que a fonte está alterada, né? Tem vários pontos aqui. Se eu acessar a tela do cadastro do item, veja que ela ainda abre da forma como estava antes. Né? Então, tem todos os campos aqui, fabricante, ainda tudo da forma como estava antes. Porém, aqui, dentro do modelo de configuração de UI, eu posso vir na aba dos usuários e especificar um usuário
específico, né? Selecionar os usuários que vão participar desse modelo de U aqui, ou eu poderia trabalhar lá com os grupos. Então, no momento em que eu venho aqui, ó, no meu cadastro de grupos de usuário, né? Grupos de usuário aqui, eu tenho os tipos de grupo para modelo de configuração da IU, né? E aqui dentro, lembra que eu atribuí o usuário Alisson, né? No vídeo anterior, inclusive. No vídeo anterior. Então, se eu vim aqui e marcar essa opção, né? Ou seja, o usuário que está atribuído é o Alisson agora, aqui dentro do modelo de UI, eu vou logar novamente aqui com o usuário Alisson, né? Então, né, efetuando um novo acesso. É muito importante que alterações de configuração de tela, alterações do banco de usuário, é sempre importante eu fechar minha aplicação e entrar novamente, tá? Diferente quando eu estou mexendo com os dados, né? Eu alterei um cadastro, alterei uma nota, às vezes até mesmo uma configuração, dependendo da configuração, não tem necessidade do reinício. Mas informações de administração, recomenda-se sim aí fazer o reinício. Então, agora, se eu acessar aqui a tela de estoque com o usuário Alisson Ramos, a minha tela já vai estar modificada pela configuração de UI. Então, ó, eu acessei aqui, ó, o meu campo nome de estrangeiro não está acessível. Aqui, né, no meu título, é por conta do tamanho da fonte, ele reposicionou, Sim, tá vendo? sim. Interessante estar sempre pensando nesse detalhe das fontes e tudo mais. Mas olha só que interessante. Ao acessar aqui, ele já está com o título lá em cima, com o campo bloqueado, com esses campos bloqueados também, e eu vou ter a minha aba T1 aqui no final também. Aqui tem várias abas, né? Aí a telinha, né? Agora aumentando fica mais fácil de enxergar. Se eu voltar aqui no Manager e acessar a tela de cadastro, como que ela vai abrir? Ela vai abrir com a padrão 1. Com a padrão, porque o manager não está atribuído naquele grupo. Exatamente. Exatamente. Então, se eu fizer, né, um novo grupo, né, vou criar aqui um grupo novo, chamado PCP, só para a gente ter uma separação, né? Então tá aqui, ó, o PCP. Para não ter que fazer tudo aquilo que a gente fez, eu posso vir aqui, ó, e copiar para o PCP e então eu clono isso. E agora eu vou lá no i novamente e vou agora fazer o quê? Eu vou liberar esses campos. Ó, ativar, ativar e bloquear todos os campos aqui de financeiro. Ou até mesmo ocultar, né, se for o caso. Aqui, ó, desativar. Só para a gente ter aí a separação, tá? Então eu vou gravar aqui dessa forma. Vou fechar. Já estamos então com os cadastros com uma tela e o PCP com outra tela de cadastro de item, cada um com a sua. Nos grupos, eu não atribuí aqui o estoque. Eu vou atribuir, então, o usuário. O que eu quero fazer? Eu vou atribuir aqui o manager. Só para a gente visualizar uma coisa. Quando eu atribuo um usuário a um modelo ou a outro também, então tá aqui, ó. Vou pegar outro código de usuário, manager também. Então, o manager agora ele participa do cadastros e do PCP. E aí, qual que vai levar na hora que abrir a tela? Qual que vai levar na hora que abrir a tela? Então, eu vou clicar aqui, ó, estoque, cadastros do item. Qual que ele veio? Ele veio o último que eu atribuí ao manager. Mas, se eu clicar aqui, ó, na configuração de formulário, eu posso trocar ao vivo o modelo. Tá vendo? Vou voltar aqui, PCP, aplicar. Mudou de novo. Bloqueado aqui. Então, se eu, usuário, estou atribuído a mais de um tipo de modelo de U, eu tenho que, eu mesmo vou aqui e especifico qual modelo que eu vou estar trabalhando.
Caso eu tenha apenas um modelo de IU disponibilizada para o meu usuário, no login, né? Porque aqui eu fiz ao vivo com o manager, então eu consigo trocar na hora. Mas aí no login o usuário vai carregar apenas a tela que está atribuída a ele. Então eu consigo garantir muitas coisas através dessa metodologia. Um usuário A participa de um grupo X, então ele tem todas as regras lá. Mudei esse usuário de grupo, automaticamente todas as telas passam a se comportar com um novo método, um novo grupo, ou a nova tela que foi atribuída a ele. Aqui, naturalmente, eu trabalhei só com cadastro de item, mas eu poderia buscar aqui até mesmo tela de pedido de compra, pedido de venda, entre outras coisas aqui relacionadas ao modelo de UI e fazer todo esse trabalho. Como eu gosto de dizer, é um trabalho de formiguinha. Eu tenho que trabalhar o layout, pensando em todos os aspectos gerais desse layout, né? Então, se eu preciso de um campo aqui em cima, se eu preciso reposicionar esse campo, se eu preciso fazer A, se eu preciso fazer B, né? Então, eu vou adicionar aqui, ó. Alice, deixa eu fazer uma pergunta. Que a gente já falou em vídeos anteriores que dá para trocar o nome do campo. Entra nesse caso também de modelo de configuração de U ou não? Então, como o campo ele pertence à regra de negócio, né? Então, se eu troco um título de um campo, eu estou mudando o título desse campo para todas as para a interface em geral, né? Então não está atrelado ao usuário. Não, nesse caso não está atrelado ao usuário, está alterado a experiência da empresa mesmo. Aí fica a critério de todos. Então, se a gente muda, por exemplo, a descrição do item aqui, né? Então, se eu venho aqui e mudar esse cara aqui para apelido, apelido, vou colocar negrito, itálico, para ficar bem destacado. Essa mudança também se aplica aos cadastros, né? Então, mesmo eu mudando aqui o nome do campo, né? O novo nome que eu dei para ele, quer dizer, o alias ou o próprio apelido do campo, vai ser universal aí dentro da solução. É isso aí, pessoal. Deixa eu só puxar aqui. E para não deixar de dizer o último recadinho, aquele de final do vídeo, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Curta esse vídeo, né? Deixa aí o seu like para ajudar no engajamento do canal. E, pessoal, compartilhe. Compartilhe aí o canal para todo mundo que você conhece, que gostaria de entender como funciona o SAP Business One. Né? A gente já falou em outras ocasiões, se você está começando aí uma implementação, está passando por essa experiência, não deixe de conferir aí todo o conteúdo que a gente preparou com carinho para vocês. Valeu! Show de bola. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.